Aqui, nessa casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência. Boa noite. Que a paz e o amor de Jesus permaneça conosco, hoje e sempre. Com muita satisfação que recebemos o convite dessa casa Chico Xavier aqui em Camusim. E mais uma cidade que nós vamos desbravar, espero que em outras oportunidades também, para falarmos um pouco sobre o Evangelho de Jesus, sobre a doutrina dos Espíritos, que sempre faz bem, a todos nós. Faz bem a quem fala, faz bem a quem escuta. E como é nosso primeiro contato, então vamos fazer algumas pequenas observações aqui, porque nosso primeiro, então eu estou dizendo que já vão ter outros, Como é nosso primeiro contato, vamos fazer algumas observações aqui que vão servir para todas as vezes que voltarmos aqui. Primeiro, todos nós sabemos que o Espiritismo é uma doutrina cristã. Nós somos seguidores do Cristo. Eu lembro que num dos últimos censos, aquele que fazem de tempos em tempos para contar a população, na parte da religião aí tinha lá, cristão, não sei o que, tinha kardecista. Não, está errado. O censo está errado. Nós não somos kardecistas, nós somos cristãos. A base do Espiritismo é o Evangelho de Jesus. Então nós somos cristãos. Tanto é assim que um dos livros básicos da codificação é o Evangelho segundo o Espiritismo. Não é o Evangelho do Espiritismo. O Espiritismo não tem um Evangelho próprio dele. Kardec criou várias passagens novas do Evangelho. Não. As passagens que nós vamos ver aqui, nesse e em outros encontros nossos, são baseados no mesmo Evangelho que qualquer religião cristã que nós conhecemos usa. É São Marcos, é São Lucas, é São Mateus, é o mesmo Evangelho. Mas ele é segundo o Espiritismo. É uma nova roupagem, é uma nova forma de enxergar as passagens de Jesus. E por que há essa nova forma? Porque se a gente pegar as passagens do Evangelho, ler aquelas passagens e interpretar ela literalmente, do jeito frio que está ali escrito, muita coisa não faz sentido. Outras a gente sequer entende. Então vem o Espiritismo e joga luzes sobre essas passagens. Mostram com muito mais profundidade aquilo que Jesus quis realmente dizer a nós, aquela mensagem que realmente ele quis passar para a gente. São mais duas pequenas observações para a gente entrar no nosso tema de hoje. Uma é que vamos falar de Evangelho. Quando a gente pega a Bíblia, um Evangelho, qualquer texto desse, a gente vê que a linguagem não é tão fácil. Primeiro, eles já começam falando em voz. Quem usa voz, Voz dissestes, é até difícil da gente falar. Então vocês vão ver que, eu vou dizer assim, no Evangelho está escrito assim, mas eu vou dizer com minhas palavras. Para depois você ficar pensando assim, não tem isso que ele está dizendo não no Evangelho. Vai ter, só que vai ter com outras palavras. A gente está aqui como facilitador. Qual é a ideia? É a pessoa entender. Então, entender a mensagem é muito melhor do que a gente saber a passagem decorada. Essa é a primeira coisa. E a segunda, que é muito importante, vocês vão ver eu falando muito nisso aqui, a gente tem que ter na cabeça uma coisa. Evangelho não é um texto bonito, que eu não alcanço ele está inalcançável, eu não consigo colocar ele na minha vida. Não. Vocês vão ver que eu trago muitos exemplos. E por que eu trago exemplo prático do dia a dia, que você nunca imaginou que fazendo uma coisa dentro de casa você estava praticando o Evangelho? Porque o Evangelho tem que entrar em nossas vidas. Não adianta a gente ter o conhecimento todo do mundo, não adianta a gente achar lindas as passagens de Jesus, falava cada coisa linda. Sim, na prática, é para a gente fazer o quê com essa passagem? É para isso que serve o Evangelho. O objetivo está lá na codificação. O objetivo de qualquer religião é tornar o homem melhor. Então, não adianta a gente estudar o Espiritismo, qualquer outra religião que seja, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, saber toda a codificação, ler os 400 livros de Chico Xavier. Se não botar em prática, não serve de nada.
Então, que a gente possa tirar esse bicho de 7 cabeças da mente da gente. Não, é porque Jesus era muito mais elevado do que eu não consigo fazer as coisas que ele manda a gente fazer. Ele era mais elevado, sem sombra de dúvidas. Mas a gente vai conseguir? Vai. A gente vai conseguir. Pois bem. Então vamos lá. Como já foi dito hoje, qual o tema que a gente vai tratar aqui? Bem-aventurados os pobres de espírito. E por que então eu peguei o tema das bem-aventuranças para a gente começar as nossas conversas? Primeiro, sempre a gente tem que saber do que se está falando. Bem-aventurados os pobres de espírito. Primeiro, o que são bem-aventuranças? Porque se eu não sei o que é ser um bem-aventurado, eu já começo a palestra sem nem saber o que é o tema. Por que ele está falando sobre isso? O que é isso? Ora, quando Jesus aqui passou, ele pregava, saía fazendo suas pregações, e a gente já ouviu muita coisa dele falando em bem-aventurados. Bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos. Tem um monte de bem-aventuranças. E dentre elas, o nosso tema de hoje, bem-aventurados os pobres de espírito. Mas o que é que ele queria dizer quando dizia às pessoas, bem-aventuradas, tananã? Ora, toda vez que Jesus dizia uma bem-aventurança, bem-aventurança, em outras palavras, é a pessoa ser feliz no futuro. Em outras palavras, significa isso. Então, quando ele dizia, bem-aventurados os pobres de espírito, ele estava dizendo, será feliz no futuro um pobre de espírito. Então, veja só, o primeiro passo já foi dado. Bem-aventurança é uma felicidade futura. Então, Jesus estava dizendo que aquele que for pobre de espírito, ele vai ser feliz no futuro. Já entendemos isso. Mas o que é ser pobre de espírito? No dia a dia, como é que as pessoas usam essa palavra? Aí vem alguém, conta alguma coisa a você, geralmente é uma fofoca, né? Aí conta uma coisa, você olha assim, meu Deus do céu, é muita pobreza de espírito fazer isso, né? Então a gente geralmente usa no dia a dia pobreza de espírito como uma coisa negativa. Fulano é muito pobre de espírito. Aí você não é não, você está falando mal dele, mas você não é não, é só ele que é pobre de espírito. Mas veja, se no dia a dia a gente usa a expressão pobre de espírito com um julgamento negativo sobre quem seja pobre de espírito, será que é esse o sentido que Jesus deu à pobreza de espírito? Porque o que é a bem-aventurança? A gente já disse, é a felicidade futura. Aí Jesus estava dizendo que vai ser feliz no futuro aquele que é uma pessoa ruim, já que no dia a dia a gente costuma usar a palavra fulano é pobre de espírito como uma coisa negativa da pessoa. Será que Jesus estava dizendo que uma pessoa ruim vai ter uma felicidade futura, vai chegar no reino dos céus? Não, não. Então, da forma como pobre de espírito foi usado no Evangelho por Jesus, não é no sentido do dia a dia que a gente costuma usar. Não é. O sentido ele é outro. Então, qual o nosso objetivo hoje aqui? Todo mundo sair daqui sabendo o que é pobreza de espírito, para ser todo mundo pobre de espírito, para ser um bem-aventurado, para ter uma felicidade futura. Pois bem, a gente já sabe a primeira coisa que não é esse sentido nosso do dia a dia de ser uma pessoa que fez alguma coisa errada, né? Que a gente já está julgando que ela fez uma coisa errada. Então vamos passar. Pobreza de espírito, pobre. Geralmente o que é que a gente usa? Qual o sentido que a gente usa a palavra pobre no dia a dia? É sentido material, né? É sentido de você não ter condições financeiras. Então é uma pessoa pobre. Então, será que pobreza de espírito é pobreza material? Vamos fazer a seguinte comparação. Toda vez, duas dicas aqui. A primeira, toda vez que você for fazer uma coisa e tiver em dúvida se faz ou não faz aquilo, pense que Jesus está aqui do seu lado, lhe olhando. Se você pensar isso, se Jesus está aqui, eu não vou fazer não, então não faça. Se você não fazia na presença de Jesus, então não faça. É a primeira coisa. A segunda, que aí tem a ver com o nosso tema aqui. O que foi que Jesus disse? Bem-aventurados os pobres de espírito. Ou seja, ele estava desejando, porque a passagem, na verdade, completa de São Mateus é bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Didaticamente, o que é que Kardec faz toda vez? No Evangelho. Tem uma passagem do Evangelho, ou mais passagens do Evangelho, vem a explicação dele sobre aquela passagem, e no final do capítulo tem
as instruções dos Espíritos. Todo o capítulo do Evangelho é organizado assim, todo ele. Então é essa passagem de São Mateus, a primeira passagem do capítulo 7, o 7º capítulo do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o que a gente está abordando aqui hoje, bem-aventurados os pobres de espírito. Então tem essa passagem lá, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ora, é uma coisa boa o reino dos céus. Jesus estava prometendo o reino dos céus, que mais para frente, já estou me escalando aqui uns 8 meses mais ou menos, mais para frente a gente vai ver que essa história de céu e inferno não é bem assim. Mas, outra dica importantíssima para a gente entender o Evangelho, Jesus falava para pessoas de baixíssimo conhecimento, que não tinham praticamente conhecimento nenhum sobre espiritualidade transcendental, acreditavam em céu, acreditavam em inferno, acreditavam em coisas que, para Jesus ser entendido pelas pessoas, ele tinha que falar o que as pessoas entendiam. Isso é uma dica importantíssima para a gente saber. Porque muitas vezes o Espiritismo fala alguma coisa, aí alguém que vai criticar diz assim, mas Jesus disse isso. Sim, mas ele disse isso porque naquela época ele só ia ser entendido se ele falasse daquela forma. Se ele falasse que haveria reencarnação com esse sistema, a pessoa não ia entender nada. Mas voltando à nossa história, a segunda dica. Toda vez que você tiver em dúvida se Deus faria ou não faria uma coisa com um dos seus filhos, porque eu já estou partindo do pressuposto que todos nós sabemos que somos filhos de Deus. Todos nós. Do bandido mais repugnante da Terra ao espírito mais evoluído que passou aqui, todos somos filhos de Deus. Então, se Deus não faria uma coisa com um dos seus filhos, aí você faz a comparação com nós, pais e mães terrestres. Por que eu estou falando isso? Ora, qual é o segundo tópicozinho que a gente está vendo sobre se é ou não é pobreza de espírito? É a questão material. Se Deus estava prometendo os céus, dele será o reino dos céus. As pessoas que eram pobres materialmente, Deus estava fechando as portas para quem tem condições financeiras. Deus vai escolher entre seus filhos quem tem e quem não tem dinheiro? Ora, vamos nos comparar agora para a gente entender se Deus ia fazer isso ou não. Você é um pai, é uma mãe, você que é pai ou mãe, se coloca na situação, você que não é, imagine você tendo filhos. Aí você tem 2 filhos. Esses 2 filhos, com seus 16 anos, um com 16 e um com 15, chegam para você e dizem assim, vamos sair de casa, vamos ganhar o mundo, depois a gente dá notícia. Aí o pai, podem ir. Aí os 2 saem de casa. Vamos supor, 10 anos depois, volta um com 25 e um com 26 anos. Aí um chega para o pai, bate a porta da casa do pai, o pai abre a janelinha, aí ele diz assim, pai, saí de casa, estudei, trabalhei, me formei, trabalho, ganho meu dinheiro, constituí família, mas quero voltar a morar na tua casa. Aí chega o outro e diz, pai, não trabalhei, não estudei, fiz um monte de coisa errada, não constituí família, não estou trabalhando, vivo vagabundando por aí, mas eu quero voltar a morar na tua casa. Você que é pai e mãe terrestre, nós, encarnados, cheios de defeito, sabemos que somos cheios de defeito. Você ia abrir a porta para um ou para outro, a depender da condição econômica dele? Não. A gente ia abrir a porta e ia dizer, entrem os meus filhos. E antes que alguém esteja pensando assim, não, mas eu conheço fulano, que fulano não ia abrir, não. Vamos parar de julgar os outros, minha gente. Vamos parar de ficar pensando, porque o espírito adora estar na casa, escuta alguma coisa e diz assim, eita, se fulano tivesse aqui, isso foi para ele. Nunca é para a gente. Porque eu não sei o que é que a gente está fazendo aqui, de tão puro que a gente já é, não sei. Então, não, via de regra, os pais e as mães terrestres, nós, pais e mães terrestres encarnados na matéria, a gente não ia fazer uma distinção para abrir a porta da nossa casa para deixar um filho entrar e outro não, a depender da situação econômica. Não, a gente não faz isso. Ora, peraí. Se a gente não faz isso, cheio de defeito que a gente é, Deus vai abrir ou fechar a porta da sua casa porque o filho dele vai ter ou não vai ter dinheiro? Não vai. Deus não faz essa distinção. Não faz. As portas dos céus, sabemos que não existe céu, mas vamos pegar céu como uma coisa elevada, como um lugar bom. As portas do céu estão abertas a todos os filhos de Deus. A todos os filhos de Deus. Ele não vai fechar as portas porque um tem dinheiro e outro não tem dinheiro. Definitivamente não é o dinheiro
que vai fazer você ter ou não um futuro melhor espiritualmente falando. Não é. Então nós já sabemos que não é pobreza de espírito aquela pessoa que a gente diz que é bem pobre de espírito porque fez alguma coisa ruim no nosso entender. Não é também o pobre materialmente. Pobreza de espírito não é pobreza material. Então vamos ver, a gente está eliminando para a gente chegar no que é a pobreza de espírito. Então seria o espírito pobre, ele está falando pobre de espírito. Mas o que seria um espírito pobre? Desenho animado, geralmente, filme, né, é um lençolzinho. O espírito pobre é uma chita, o espírito rico é uma seda branca, bem bonita. Né? Não. A gente sabe que, do lado do plano espiritual, o que a gente entende como pobreza e riqueza não existe. O que nós entendemos por pobreza e riqueza material não vai ter um espírito numa casa bem grande, bem alta, bem bonita, à beira do mar do céu, e outra, coitado, no morro, numa favela lá, a casinha dele. Não. Não há, da mesma forma que não há uma pobreza material a ser levada em consideração, não há uma pobreza material no plano espiritual a ser levada em consideração. Então, também não é isso. A época de Jesus, já que estávamos falando, né, de uma passagem, a época dele, o que as pessoas entendiam por pobreza de espírito à época de Jesus? Ora, lá, os sábios, né, eu nunca li precisamente a respeito disso, mas sabemos que na época de Jesus, sei lá, um chute meu, no mínimo 95% da população era analfabeta. Não tinha conhecimento nenhum. Eram pouquíssimas as pessoas que sabiam ler, fazer conta, essas coisas, né? Os letrados, como se dizia. Então, na época de Jesus, essas pessoas mais instruídas, digamos assim, elas olhavam para as pessoas mais pobres e diziam que elas não tinham conhecimento. Elas eram pobres de espírito. Então, na época de Jesus, a pobreza de espírito era associada a pessoas sem cultura, sem conhecimento. Então, será que é isso? O pobre de espírito? Ora, basta fazer o mesmo pensamento, o mesmo raciocínio que a gente fez com a questão material, com a questão de dinheiro. Se Deus não vai fazer a escolha entre seus filhos, quem pode ou não pode entrar nos céus, por ter ou não ter dinheiro, também não vai ser por quem tem ou não tem conhecimento. Né? Houve um desencarne de 10 pessoas, chegam lá na porta dos céus, aí tem alguém lá na porta, currículo atualizado, pós-graduação não fica aqui, doutorado, o doutorado, não. As portas do céu não vão estar abertas ou fechadas pelo conhecimento técnico de ninguém, não vai ser. Então, também não é da forma como os sábios, né, da época chamavam as pessoas que não tinham conhecimento nenhum de pobres de espírito. Eles diziam até assim, esse negócio de ter fé, religião, de se apegar a alguma coisa, é para os pobres de espírito. Por quê? Porque eles não sabem de nada, então eles têm que acreditar em alguma coisa. Também não é. Bom, a gente já disse um monte de coisa que não é. E o que é pobreza de espírito? Afinal de contas, a gente tem que saber o que é. A gente tem que saber o que é pobreza de espírito para poder a gente tentar ser pobre de espírito e seguir ser um bem-aventurado, seguir na estrada, né, da nossa evolução, da nossa melhora, de termos um futuro melhor. Afinal, isso é a bem-aventurança. O que é pobreza de espírito? Bem, 3 novas passagens do Evangelho vão nos dar o caminho para a gente começar a entender. Porque Kardec fazia o seguinte, ele pegava as passagens do Evangelho que eram semelhantes, que eram parecidas quanto a conteúdo, e isso está falando sobre esse assunto aqui. E sobre pobreza do espírito, quais são? 3 passagens. As 2 primeiras de São Mateus, uma de São Lucas. Está vendo o que eu disse? O Evangelho trata, segundo o Espiritismo, da São Mateus, São Lucas, todos os evangelhos que a gente já conhece. Primeira das passagens, uma passagem de São Mateus. Jesus estava sentado num lugar lá, e Jesus ficava só prestando atenção. Né? Se fosse nos dias de hoje, Jesus ficava ligado no que os discípulos, principalmente, conversavam entre si. Aí eles começaram a conversar. Quem é o maior no reino dos céus? Os discípulos se perguntaram. Quem é o maior no reino dos céus? Aí um dizia, não sou eu porque eu sou mais próximo do mestre. Aí o outro, não sou eu porque eu sou mais velho. Aí o outro, não sou eu. Cada um arrumava um motivo para dizer que ia ser o maior, bem modestos eles, né, no reino dos céus. E Jesus só prestando atenção, né? Aí até que perguntam a ele, mestre, quem é o maior no reino dos céus? Quem será o maior no reino dos céus? Aí está passando uma criança, onde Jesus está. Jesus pega essa criança, põe ela no colo e diz, aquele que for como uma criança será o maior
no reino dos céus. Então veja que Jesus pegou a criança como um modelo de quem é o maior no reino dos céus. Mas calma, isso significa dizer que é só quem morre novo que vai para o céu, não. Olha a história da interpretação que eu disse, né? Não vamos interpretar literalmente as passagens de Jesus, porque assim a gente tinha que morrer até os 12, porque 13 já é adolescente. Não, não vai dar certo, né? Primeira passagem. Segunda passagem, também de São Mateus. Jesus estava na casa de Zebedeu. 2 dos filhos de Zebedeu eram dos 12 apóstolos, né? Dos 12 primeiros seguidores lá de Jesus. 2. Aí a esposa de Zebedeu tinha 2 dos seus filhos, né, entre os apóstolos, chega para Jesus. Está vendo que eu conto o evangelho como se fosse uma história, né? Não está assim não, tá? Não é evangelho, como eu disse. A gente facilita, para a gente entender melhor a passagem. Aí ela chega para Jesus e diz assim: mestre, quero te fazer uma pergunta. Aí ele, pois não, faça. Aí ela diz: eu quero saber se os meus 2 filhos no reino dos céus podem sentar à tua direita e à tua esquerda. Aí Jesus estava com um cálice na mão, olha para ela e diz: vocês podem beber desse cálice que eu estou bebendo? Aí eles: sim, podemos. Aí ele: pode. Mas sem escolher quem vai sentar à minha direita e à minha esquerda, só o Pai que está nos céus. Aí os outros 10 apóstolos ficaram arretados. Eles não ficaram arretados porque não era no Nordeste, né? Só se fosse no Nordeste lá da Judéia. Mas eles ficaram meio injuriados com aquele negócio. Aí Jesus nunca, em várias passagens a gente vai ver isso, Jesus nunca perdeu uma oportunidade de dar um ensinamento. Aí Jesus, ele viu que eles ficaram revoltados. Que petulância daquela mulher, que é isso? Ela querer que os 2 filhos dela sentem à direita e à esquerda de Jesus. Quem é ela para estar escolhendo isso? Aí Jesus chamou todos eles, né, a razão, a calma, e deu um ensinamento. Jesus disse: não sejam como os reis, os imperadores, que tratam a todos de uma maneira muito mal. O Filho do Senhor veio para servir e não para ser servido. Então, veja que Jesus deu um freio de arrumação ali, né? Quis dizer ao pessoal: opa, baixa a bola aí, que a gente tem que estar aqui de uma maneira mais simples. Na terceira passagem, essa fecha para a gente saber o que é pobreza de espírito. Essa é de São Lucas. Aí vê porque eu faço uma traduçãozinha para a língua da gente do que acontece no Evangelho. No Evangelho mesmo, tem dizendo assim: Jesus foi convidado para tomar bodas. Né? O que é bodas? É uma bebida? O que é bodas? É fazer uma refeição. Está vendo que é mais fácil? Jesus foi chamado para fazer uma refeição na casa de uma pessoa. Foi chamado para jantar, para um café. Foi chamado para comer na casa de uma pessoa. Aí vai, né? Jesus acompanhado de várias pessoas acompanhavam ele. Era na casa de um fariseu, né? Fariseu eram os grandões da época de Jesus. Eram as pessoas poderosas, cheias de dinheiro, eram os fariseus. Aí Jesus foi chamado na casa de um fariseu para fazer uma refeição, tomar bodas, fazer uma refeição. Aí quando ele chegou lá, era uma mesa bem comprida, bem comprida. A cabeça da mesa estava sentado o fariseu, o dono da casa, a pessoa mais importante naquela noite. Então, todo mundo queria sentar perto dele. Todo mundo queria sentar perto dele. Aí Jesus ficou prestando atenção naquilo, né? O povo quase dando cotovelado um no outro, se apertando assim, que era para arrumar um lugar e ficar perto da cabeceira da mesa, que era o melhor lugar de sentar naquela noite. Aí Jesus vendo aquilo, como eu disse há pouco, ele nunca perdia uma oportunidade de dar um ensinamento. Aí Jesus disse o seguinte: todas as vezes que você for convidado por alguém para ir em algum lugar, senta nos piores lugares. Porque se você sentar nos melhores lugares e dentre os presentes o dono da casa achar que tem alguém mais importante do que você, ele vai dizer: levanta-te daqui e vai lá para trás, porque aqui é fulano que vai sentar. E se você estiver sentado nos piores lugares, mas ele tiver muito apreço por você, ele gostar muito de você, ele vai dizer: levanta tu daí e vem para cá e senta nos melhores lugares. Aí vem aquela célebre frase: porque todo aquele que se eleva será rebaixado, todo aquele que se rebaixa será elevado. Opa, agora já está ficando claro para a gente o que é pobreza de espírito. Só uma observação antes. A gente adora saber decorado a frase do Evangelho. Aquele que tiver sem pecado, atira a primeira pedra. Dai a César o que é de César. O que se eleva será rebaixado, o que se rebaixa será elevado.
Olha, o importante é a gente saber o conteúdo que aquilo foi dito. Porque se eu digo só assim, dai a César o que é de César, e eu não sei por que Jesus falou isso, para que eu vou saber isso decorado? Se eu não sei nem o que é que isso significa. Né? A gente adora frase em camisa, adesivo em carro, quadro em casa, cheio de frase de efeito do evangelho. Você sabe o que aquilo significa? Porque botar um negócio bonitinho, porque é moda, porque todo mundo sabe, mas você não sabe nem por que Jesus falou aquilo, não está adiantando muita coisa não. Então veja que você pegar uma frase recortada de todo um contexto e toda uma historinha, ela pode não ter muito sentido. Então se você pega lá, Jesus falar, todo aquele que se eleva será rebaixado, todo aquele que se rebaixa será elevado. E você não sabe toda a história que teve antes para Jesus ter falado isso, tá, pode não ter muito sentido isso que Jesus falou. E o que é que ele estava querendo dizer? Ora, em outras palavras, né? Aliás, eu costumo dizer isso também, quando eu vou dar meus exemplos, falar minhas coisas, como eu não sou um espírito evoluído, vocês vão ver que é um negócio meio grosso assim. Aí nem Kardec, muito menos Jesus, falou desse jeito. Mas o que é que ele estava querendo dizer? Ó, baixa a tua bola. Não fica querendo ser o melhor em tudo não, porque eu vou botar para o teu lugar. Porque aquele que for uma pessoa humilde, está lá quieto no seu lugar, sem querer aparecer, mas automaticamente ele vai conseguir e vai ter o destaque merecido. Ou seja, todo aquele que se eleva, o rebaixado com outras palavras, todo aquele que se eleva será humilhado. Todo aquele que se humilha será elevado. Então, com essas 3 passagens a gente já sabe. O que é pobreza de espírito? Humildade. Pobreza de espírito nada mais é do que a pessoa ser humilde. Mas vejam só, cuidado para não misturar as palavras, que o português às vezes é meio perigoso com a gente. Humildade não é se humilhar. Humildade não é a pessoa se humilhar. A pessoa pode estar realmente deixando outra humilhar ela, mas por dentro ela não está humilde não, está cheia de orgulho ali dentro. Porque o que é humildade? Primeiro, o que é humildade? Humildade é simplicidade. Humildade é simplicidade. E olha que a gente não está falando de simplicidade em o mendigo tão simplesinho, o bichinho, porque está com a roupa rasgada, suja. Não, humildade não tem a ver com isso. Né? Humildade, simplicidade é simplicidade de caráter. É a pessoa não ser... Qual é o outro lado da humildade? É o orgulho. O orgulho. Talvez o nosso pior defeito. Orgulho e egoísmo travam a evolução do planeta inteiro até hoje. O nosso orgulho e o nosso egoísmo impedem que o planeta já esteja, e nós mesmos já estejamos muito mais evoluídos. Mas talvez o orgulho seja o pior, porque quando a gente é orgulhoso, e todos nós somos, uns mais, outros menos, todos nós somos orgulhosos ainda. Quando a gente é orgulhoso, o orgulho impede a gente de ver os nossos defeitos. Então talvez esse seja o pior dos defeitos. E qual é o outro lado do orgulho? A humildade. Né? Enquanto o orgulhoso se enche de si, ora, no exemplo da mesa que Jesus fala, o que é que o orgulhoso faz? Tenta sentar no melhor lugar, porque ele acha que é merecedor daquilo, é a pessoa mais importante dali, ele vai querer sentar no melhor lugar. Enquanto o humilde não. Senta em qualquer lugar, ele não está preocupado com isso de aparecer ou não aparecer, certo? Então não vamos confundir humildade com humilhação. Vamos trazer um exemplo. Conhecida minha de Recife, estava com a mãe, a gente estava num curso da casa espírita que eu frequentava lá, a gente estava num curso, aí cada um tinha que dizer um exemplo de um ensinamento que o espiritismo deu, de paciência, disso, daquilo, outro. Aí, a mãe dela, ela trouxe esse exemplo. A mãe dela estava internada num hospital particular lá de Recife, com plano de saúde. Chegou uma série de procedimentos que ela ia ter que fazer enquanto internada. Aí o plano negou, tudinho. O plano negou tudo. Aí a assistente social do hospital chamou ela, que estava responsável, né, pela mãe, chamou ela e disse, olha, aconteceu isso, isso e isso, e agora? Ela, e agora não tem o que fazer, né? Vou fazer o quê? Não tem mais o que fazer, paciência, não sei o quê. Aí a assistente social olhou assim para ela, é a primeira vez que eu vejo alguém acontecer alguma coisa assim, e alguém não brigar, não, vou acionar a justiça, vou procurar a defensoria, vou tentar resolver. Não, é porque eu sou espírita, aí eles ensinam que a gente tem que ter humilde. Opa, peraí. Ela entendeu tudo errado. Humildade não é você deixar de ir atrás dos seus direitos, não. Não, isso é passividade, é outra coisa. Humildade é você ser uma pessoa simples,
Se você tem um problema a resolver como esse, você não vai chegar lá gritando com ninguém, bravejando com ninguém, querendo bater em ninguém. Mas humildade não é você deixar de resolver os seus problemas. Não. Então, na hora, a instrutora do curso falou isso para ela e disse assim, olha, você ser humilde não é você deixar-se se humilhar diante de qualquer situação, não. São coisas completamente diferentes. Como, por exemplo, você tem uma relação de emprego, uma loja, aqui em Camusim. Aí você é o vendedor da loja. Aí você tem aquele patrão bem carrasco. Aí ele chega, briga com você, distrata você, humilha você na frente de todo mundo. Foi uma coisa errada que você fez. Vou incrementar o exemplo para ficar melhor da gente entender. Você fez uma coisa errada, realmente. Mas aí a forma como ele tratou você também não era para tratar ninguém daquele jeito, na frente de todo mundo. Falou bem muita coisa ruim por você. Aí você ficou lá sendo humilhada por ele, porque você não quer perder seu emprego, não ia bater boca com ele, ficou ali caladinha. Mas por dentro você está morrendo de raiva dele, não assume seu erro, você acha que não, você fez a coisa certa, mas você fez a errada, mas está lá, caladinha, sendo humilhada por ele. E aí, você está sendo humilde ou não? Você está sendo humilhada, mas você não está sendo humilde. Primeiro, porque você não reconheceu o seu erro, e segundo, você está alimentando todo aquele monte de sentimento negativo dentro de você. Então veja que humildade e ser humilhado, as palavras são bem parecidas, mas não significam a mesma coisa. Então quando Jesus diz que a gente tem que ser humilde para ser o reino dos céus, né, o reino dos céus ser nosso, como está na passagem do Evangelho, ele estava querendo dizer, sejam humildes, sejam pessoas humildes, pessoas simples, não sejam orgulhosos. Daí a gente entende as 3 passagens. Porque de trás para frente, na última, ele deu o exemplo lá, né, da mesa na hora de sentar, mas ele estava querendo dizer o quê? Não queira ser o melhor, não. Veja, aí vem uma questão importante. A gente não deve procurar fazer as nossas coisas no que for, relacionamento amoroso, com a família, no trabalho, na casa espírita ou no templo religioso que você frequentar. A gente não deve procurar ser o melhor, porque isso é orgulho. A gente deve procurar dar o nosso melhor. Né? Se tem 10 vendedores numa loja, eu não quero competir com os outros 9 para eu ser melhor. Eu quero ser melhor do que os outros 9. Não. Dê o seu melhor, porque ainda pode ser que tenha outro, por ter mais, sei lá, ser mais desenrolado, com palavra, com conversa com o cliente, ele dando o melhor dele vai ser melhor do que você. Mas não se sinta rebaixado por isso, porque o que importa é você dar o seu melhor. Então esse exemplo da mesa de Jesus, começando de trás para frente, é isso que ele quer dizer. Não queira ser o melhor, como as pessoas que queriam sentar nos melhores lugares. Dê o seu melhor. Na passagem anterior, que é a dos filhos de Zebedeu, o que é que ela queria? Não, eu quero que eles sejam os maiores lá no céu. Aí foi que Jesus disse, chamou todo mundo à razão. Não, a gente não está aqui para ser servido, não. A gente está aqui para servir. Né? Quando a gente faz o bem para o outro, esse bem vai retornar para a gente. E na primeira passagem, por que ele pega a criança? Quando perguntaram, né, os discípulos perguntaram a ele, quem é o maior no reino dos céus? Ele disse, é a criança. Porque a criança é o símbolo de humildade, é o símbolo de simplicidade. Criança não tem orgulho. Né? A criança, depois, elas vão florescendo, né, todas fora o que a gente fica colocando nas crianças, vão florescendo os instintos naturais, né? O seu passado vai aflorando, coisa que depois a gente vê numa outra bem-aventurança, inclusive. Mas, por enquanto, que sirva para esse exemplo, a criança ela é um modelo de simplicidade. A criança ela não é orgulhosa. Por isso que Jesus pegou, e por isso que Kardec pegou essas 3 passagens para nos explicar o que é pobreza de espírito. Pobreza de espírito é humildade. Temos que ser pessoas humildes. Nas palavras do Evangelho, nas palavras de Kardec, humildade, simplicidade de coração e humildade de espírito. Né? É assim que nós devemos ser. Mas ainda que a gente fique com aquela pulguinha atrás da orelha, assim, pensando, não, mas geralmente quem tem muito dinheiro não é muito humilde, não. Eu vou contar uma história aqui para vocês, para a gente ver que humildade não tem nada, absolutamente nada a ver com riqueza, com poder, com nada disso. Viviam num reino há muito tempo atrás. Viviam num reino um mendigo, muito mendigo ele, era o mais miserável daquele reino,
tinha um problema na perna, andava de muleta também. E tinha o rei, né? Claro, o rei que comandava tudo aquilo ali, ou seja, a pessoa mais poderosa daquele reino. Eles desencarnaram no mesmo dia. No mesmo dia, os dois morreram, desencarnaram. E os espíritos deles foram levados para um tribunal divino. Um tribunal de Deus. Chegando lá no tribunal divino, no tribunal de Deus, veio o encarregado lá do setor e tinha uma balança bem grande. Né? Balança daquelas tradicionais de feira, que são 2 pratos, né? Que um lado você bota o peso, no outro a coisa que vai ser pesada, né? Que acho que até em feira hoje em dia é digital já, mas vocês sabem qual é a balança que eu estou falando. Aí tem essa balança lá nesse tribunal que os dois chegaram. Aí, né, sabemos que, por explicações da codificação, que o perispírito, né, aquilo que nos acompanha sempre, né, em rápidas palavras, acompanha o espírito, o encarnado ou desencarnado é o perispírito. O perispírito fica com marcas das últimas encarnações ou de algumas coisas que você tenha, determinadas coisas que você tenha feito. Então, o mendigo, o perispírito dele, tinha as marcas das muletas que ele andava. O rei tinha a marca da coroa que ele teve que usar, né, já que ele era o rei daquele lugar. E chegaram os dois lá. Aí o encarregado chegou assim, aí disse, olha, vocês vão fazer a prova da humildade para saber o que vai acontecer com vocês daqui para frente. Aí, tá certo. Aí chamou o mendigo, suba ali, por favor. Aí, aqui está a balança, aqui está a humildade. Aí quando ele subiu na balança, a balança fez assim. Aí ele estranhou, né? Oxe, essa balança tá com defeito. É como se fosse hoje em dia, né? O mendigo estava carregado, o mendigo. Aí ele desceu, ficou esperando, né? Quando o rei fosse subir na balança. Aí, a balança está aqui, a humildade está do lado de cá. E quando o rei subiu, ficou parado o prato. Aí ele se arretou. Toda história minha é no Nordeste. A pessoa vai ficar arretada, vai falar, oxe. Toda história minha aconteceu aqui no Nordeste. É o céu do Nordeste. Aí o mendigo disse, opa, peraí, tem alguma coisa errada aqui. O que foi que aconteceu? Não, tem alguma coisa errada, essa balança está errada. Por que essa balança está errada? Porque, veja só, a história que eu vou lhe contar. Eu era mendigo. Ele era o rei. Ele era o maior dos maiores da minha terra. Eu era o menor dos menores. Como é que aqui ele pesa melhor do que eu? Eu não tinha o que comer. Ele comia banquetes completos lá, todas as refeições. Eu não tinha onde morar. Ele morava num castelo. Eu não tinha roupa. A roupa dele tinha fios de ouro costurando. Eu não tinha como me movimentar direito. Ele passava de carruagem na minha frente. Tá tudo errado aí. Aí o rei já estava se sentindo humilhado, porque estava até concordando com ele. É verdade, eu tive tudo, ele não teve nada. Aí o encarregado chegou para ele e disse, terminou? Você quer mais? Olha, vamos conversar um pouquinho. É verdade. Você não tinha o que comer, ele comia banquetes. Mas ele frequentava aquilo ali porque o cargo social que ele ocupava, o cargo que ele ocupava na sociedade, exigia a presença do rei em todo o banquete daquilo. É verdade, você não tinha onde morar, ele morava num palácio. Mas você não sabe como ele ficava aflito, porque sabia que a imensa maioria das pessoas que rodeavam ele eram por interesse, eram invejosas, ciumentas, ambiciosas, e ele não podia confiar em absolutamente ninguém. É verdade, você não tinha onde morar, sua roupa era, e ele tinha. Passava de carruagem, tinha roupas a fio de ouro. Mas veja só, ele era rei. Ele podia matar e não matou ninguém, ele podia expulsar das terras quem ele quisesse, ele não expulsou ninguém e sempre estava dentre as suas preocupações fazer o melhor que fosse para os seus súditos. Aí agora já era um mendigo que chorava. Aí o encarregado chegou assim para o rei e disse, segue teu caminho, que tua missão foi cumprida. Aí o mendigo chorava, se abraçou com ele, e eu, o que é que vai ser de mim agora? Aí ele disse, não se preocupe, você vai voltar para aquela terra e agora você vai ser o rei. Então vejam vários ensinamentos nessa história aqui. Mas pegando o primeiro, que é o especificamente o do nosso tema de hoje. Ora, eles foram fazer uma prova de humildade, eles foram fazer uma prova de simplicidade. E não foi levado em consideração o cargo que um ocupava e o outro, coitado, não tinha nada. Não foi levado em consideração a riqueza que um tinha e, coitado, o outro não tinha nada. A prova ela era de humildade.
O rei passou na prova de humildade. O mendigo, ele não passou. Eu conheço, não sei se vocês conhecem também, mas geralmente a gente conhece pessoas que são pobres realmente, mas são extremamente orgulhosas. Então veja que humildade não tem a ver com ter ou não ter dinheiro, como vimos lá no começo, né, explicando o que era pobreza de espírito. Não tem a ver com títulos, com nobreza, com sobrenome, com profissão, com conta bancária, onde mora, não tem a ver com nada disso. Humildade é simplicidade. Né? Muitas vezes a gente vê pessoas em situação, não da do miserável, mas uma situação, né, que não está muito boa, aí vai um grupo querer ajudar a pessoa. Aí ele diz, não quero, não preciso. Isso é orgulho. A pessoa está passando por uma necessidade material, vem um grupo de amigos querer ajudá-la, mas ela não quer. Por quê? Orgulho. Eu não preciso das pessoas. Sozinho eu vou sair dessa situação. É orgulho. Então veja que humildade e simplicidade não tem a ver com riqueza, com poder, com dinheiro. É uma coisa de dentro, não é uma coisa de fora. Né? Não é a quantidade de bens materiais que vai fazer uma pessoa ser humilde ou não, porque a humildade é qualidade. E qualquer qualidade ou qualquer defeito é nossa, é do Espírito. Não interessa o que tem ao nosso redor. Então, Jesus rendia graças, né? Dava graças a Deus à época que a Boa Nova, como era conhecida, né, as suas pregações, o Evangelho era conhecido como a Boa Nova, dava graças que a Boa Nova era espalhada entre as pessoas simples, entre as pessoas humildes, até mesmo entre as pessoas que não tinham muito conhecimento. E por que ele dizia isso? E por que ele fazia isso? Porque geralmente, a gente já puxando para a nossa época, para a nossa existência atual, e vocês podem parar para pensar e vão ver que é verdade, geralmente as pessoas com muito conhecimento, doutores, PhD, esse pessoal da área de exatas, né? Sem querer julgar e botar todo mundo no mesmo barco, mas quando a gente for ver, geralmente são essas pessoas que estudam astros, físicas, química, essa coisa toda, elas geralmente não acreditam em Deus. Né? E Kardec coloca isso, nesse capítulo, no Evangelho, como uma questão de orgulho, de falta de humildade. Porque muitos de nós, seres humanos, não temos a humildade suficiente de reconhecer que tem alguma coisa acima da gente. Precisamos ser humildes para acreditar nisso. Que tem algo acima de mim, algo muito mais poderoso do que eu, e que eu tenho que me curvar a isso. E que eu não posso fazer nada em relação a isso. É preciso humildade. E muitas dessas pessoas que estudam, que são grandes estudiosos nas suas respectivas áreas, eles creem que para existir, o homem, o cientista, crê que para isso existir, grande parte deles pelo menos, tem que estar no papel. Tem que estar numa fórmula. Tem que ser comprovado por A mais B que aquilo ali foi provado pelas ciências humanas. Só que, claro, nem todos são assim. Claro, hoje em dia, muito mais pessoas reconhecem humildemente a existência de um ser superior. Tanto é assim que eu assisti um programa de rádio em Recife ainda há um bom tempo atrás, e estava sendo entrevistado um astrofísico pernambucano, super famoso na área dele, né? Astrofísico, aquele pessoal que estuda a astrologia, os astros, né? Todas aquelas fórmulas que regem o universo. Então, uma pessoa com muito conhecimento. Ele tinha muito conhecimento na sua área. E aí o repórter, um entrevistador, perguntou assim, mas me diga uma coisa, você acredita em Deus? Porque a imensa maioria dos seus colegas de profissão não acreditam. E ele disse, acredito. É necessário hoje a gente ter a humildade suficiente para reconhecer que tem algo superior que criou todo esse universo que está aí. Ou seja, é um grande passo, um grande avanço, o reconhecimento, né, por pessoas de ciência na existência de Deus. Outra vez, esse mesmo repórter estava entrevistando um neurocirurgião. Neurocirurgião que nós sabemos, né, aquelas pessoas que abrem a cabeça para mexer no cérebro das pessoas, que os cortes que porventura ele tenha que dar são milimétricos. Se ele afastar 1 milímetro do lugar, ele pode matar ou deixar uma sequela na pessoa. Ou seja, é uma pessoa com muito estudo, muito estudo. E aí, no meio daquela conversa, ele perguntou também, o mesmo repórter, se acredita em Deus? Aí o neurocirurgião disse assim, olha, deixa eu fazer uma pergunta a você. Eu acabo uma cirurgia que durou 14 horas e deu certo. Eu saio e vou dizer à família que deu tudo certo. Qual é a primeira coisa que eles me dizem?
Aí ele disse, obrigado, doutor, alguma coisa assim. Não, graças a Deus. Então é chegada a hora de eu ter que admitir que não, tem uma intervenção divina, tem uma força maior que me ajuda naquele momento, claro, com os conhecimentos que eu adquiri estudando, mas me ajuda naquele momento a fazer com sucesso aquela cirurgia. Então veja aqui, aos pouquinhos a gente avança nesse reconhecimento. É preciso ter humildade. Por isso que Kardec diz, é preciso ter humildade para a gente reconhecer a existência de um ser superior. E pensando nisso também, essa questão de é necessário ter humildade, basta para a gente também. Não vamos pensar só nos outros, né? Como eu disse, vamos falar que só que a gente está pensando nos outros quando tem as nossas conversas. Não, a gente tem humildade, às vezes, para reconhecer os desígnios divinos. Né? Muitas vezes a gente se sente humilhado, vê aquele orgulho ferido por alguma coisa que aconteceu, quase se revoltando, quando é uma coisa muito séria que aconteceu com a gente. Não vamos ter humildade. Se aquilo ali aconteceu, estava nos desígnios de Deus, nas leis de Deus que regem todo o universo que aquilo ali acontecesse. Pois bem, estamos chegando ao final da nossa conversa de hoje, mas só mais duas coisinhas para a gente falar. Uma é que a humildade ela deve estar na gente em qualquer coisa que a gente for fazer. Qualquer coisa. Lembra que eu disse, né? A gente tem que pegar o evangelho e botar dentro da vida. Não adianta ficar achando o evangelho bonitinho e não fazer nada para ele ser colocado em prática. Não, a gente precisa do evangelho dentro das nossas vidas. E qual é, então, uma forma, por exemplo, já que eu disse que a humildade ela tem que tudo que a gente for fazer. Olha, até para dar uma esmola, a gente precisa ser humilde. Precisa. Aí você está lá na porta, está sentado na sua casa assistindo televisão, de noite. Aí batem a sua porta. Aí você, não, tem agora não. Sabe nem o que é, já disse tem agora não. Porque você não estava esperando ninguém, acha que é alguém pedindo alguma coisa. Tem agora não. Ô moça, mas me dê nem que seja um pãozinho velho. Não, tem não, vou perder um negócio aqui, peraí. Aí a pessoa quando insistindo, meu Deus do céu, aí vai lá na cozinha, pega qualquer coisa. Toma, vai-te embora que tu está me atrapalhando. Era melhor não ter dado. Diga que não tem. Porque você não foi humilde com aquela pessoa. Ao contrário, você humilhou aquela pessoa. Então, até para a gente ajudar os outros, a gente tem que ser humilde. Temos que ser pessoas simples. Temos que respeitar o nosso próximo. E só para a gente ver que humildade nada tem a ver com fé, nada tem a ver com conhecimento, não tem a ver com nada disso, vou contar a última história de hoje. Desencarnaram no mesmo dia um palestrante espírita, um pastor evangélico e um bispo da Igreja Católica. Os três desencarnaram exatamente no mesmo dia. Eles eram de uma mesma região, conheciam uns aos outros e tinham até uma certa amizade entre eles. Eram grandes nomes das suas respectivas religiões. Aí eles desencarnaram. E quando eles viram, estavam lá os três, enquanto espírito, estavam lá na mesma sala. E foi informado para eles que aquilo era a antessala de Jesus. É um lugar fraco, né? A antessala, a sala antes da sala de Jesus. Ele, rapaz, olha onde a gente está. Que arretado, estava no Nordeste também. Que arretado um negócio desse. A gente está aqui na antessala de Jesus. Eles eram conhecidos, aí começaram a conversar. Mas, rapaz, morresse também. Foi a gente tudo aqui junto agora. Não foi? Começaram a conversar bem amigavelmente. Até que um deles teve uma brilhante ideia, curiosa. Quem será o primeiro que Jesus vai chamar para conversar? Aí o bispo, não se preocupem, dirigentes da casa, porque geralmente quando começa a falar assim, meu Deus do céu, não pode falar mal da outra religião, vou falar mal de tudinho. Não se preocupe, o espírita não vai prestar também não. Aí o bispo disse assim, olhem, eu respeito a religião de vocês, mas vocês sabem que a antiguidade é posto, minha igreja era mais antiga, eu acho que ele vai me chamar primeiro. Aí o pastor disse assim, olha, eu respeito a sua antiguidade, mas a minha era a que mais crescia no mundo, né? Estava de vento em polpa, eu reunia multidões para falar, né? Não, eu acho que vai ser eu. Aí o espírito, olha, eu respeito a sua antiguidade, respeito o seu crescimento, mas para a gente estar aqui conversando, sabe quem estava falando lá, né? As coisas como eram, né? Super simples o espírito, né? Nem um pouco orgulhoso do que ele estava falando. Aí eles continuaram brincando, não sou eu. Aí eles veem lá no fundo da sala, bem longe, uma pessoa, como a gente costuma dizer, bem humildezinha, simplesinha, vestido simplesinho, um chapéuzinho de palha, com um pedaço de mato assim no canto da boca, bem simplesinho. Olha, vocês conhecem? Não, conheço não. Bora perguntar a ele, bora. Meu senhor, aí ele levanta assim, pois não. O senhor sabe onde o senhor está?
Sei não, senhor. Oxe, foi engano, mandaram ele para cá por engano. Ele não sabe nem onde é que ele está, né? Que coisa. Bora dizer a ele, bora. O senhor está na antessala de Jesus. Ah, tá certo. O senhor sabe quem é Jesus? Sei não, senhor. Oxe, tá vendo que foi engano? Mandaram para a antessala de Jesus. Ele não sabe nem quem é Jesus, foi engano. Aí eles continuaram conversando lá. Aí a porta se abre. Quando a porta se abre, sai o secretário de Jesus. É também um cargo fraco que ele arrumou. Secretário de Jesus. Não mereceu não, tá, Ale? Aí chega o secretário de Jesus aí. Meu senhor, pô, lá no fundo ele. Vem cá que tem um rapaz aqui que quer falar com o senhor. Aí, tá certo. Aí ele entra, fecha uma porta. Aí ele, não, peraí, tem alguma coisa errada. Esse homem não sabe nem quem é Jesus. Aí eles começam a dizer, eu era palestrante espírita. Aí o outro, não, eu era um bispo. Aí o outro, não, eu era um pastor. Tem alguma coisa errada? Não, se preocupe não tem nada errado. Agora ele mandou um recado para vocês. Agora vocês vão ter que voltar de novo para a terra e fazer tudo aquilo que vocês mandavam as outras pessoas fazerem. Então, meus irmãos, veja que a humildade independe até da nossa convicção religiosa ou do conhecimento que a gente tenha. E que essa mensagem, como aquela outra que eu esqueci de completar no final, a história do rei e do mendigo, sirvam para a gente o seguinte: a gente gosta muito de julgar os outros. Muito. Por isso que a nossa segunda conversa vai ser sobre bem-aventurados os misericordiosos, que tem a ver com isso. Mas a gente adora julgar os outros sem nunca ter passado pela situação que os outros passam. O mendigo julgava o rei como uma pessoa que não valia nada. Ele tem muito dinheiro, tem poder, tem tudo. Tanto que na prova lá da balança, ele julgou muito mal e disse que a balança estava errada. E como é que ele vai saber se ele ia se comportar bem como o rei se comportou? Sendo rei. Foi essa a oportunidade que foi dada a ele. E nessa última história, na verdade, não basta ter conhecimento. Por isso que eu digo, vamos trazer o evangelho para as nossas vidas. Não basta ter conhecimento. Garanto que os três têm um profundo conhecimento do evangelho de Jesus. Mas dentre os quatro, o único que fez o que Jesus deixou como modelo para a gente seguir foi o mendigo que sequer sabia quem era Jesus. E que nós possamos sair daqui na noite de hoje sabendo que é preciso ter humildade no coração, é preciso sermos pessoas simples para que nós possamos sair dessa vida para uma vida melhor, cumprindo a bem-aventurança. Boa noite e muita paz. Meus irmãos, que nós possamos nesse momento nos concentrarmos na espiritualidade superior que se faz aqui presente, nos trabalhadores do bem, que derramam bálsamos, que derramam bênçãos saudáveis, luzes de energia em nossa mente, em nosso coração, em nosso corpo, para que nós possamos sair daqui revigorados na prática do bem e do amor ao próximo, tentando pôr em prática os ensinamentos de Jesus deixados através do Evangelho, para que nós possamos nos tornar pessoas melhores, acender a luz que tem dentro de cada um de nós, para que ela ilumine todos aqueles que cruzam os nossos caminhos. Que nós possamos sair daqui na noite de hoje com as energias renovadas para essa semana que se inicia e para o trabalho árduo que nos espera em todas as esferas, em todos os ramos das coisas que nós fazemos no nosso dia a dia. Muita paz, possamos retornar todos aos nossos lares e espalhar esse amor que foi hoje derramado pelos trabalhadores da casa em nossos corações, para todos aqueles corações que estão ligados com o nosso. Muita paz, que assim seja.